Muito bem, então, o objetivo nessa nossa videoaula é mostrar a criação da tela de caixa. Obviamente que eu não vou mostrar a criação dela completamente, né? Eu vou criar ela parcialmente e depois você completa a criação dela, ok? Antes da gente partir para a criação da tela, eu vou mostrar uma tela já funcionando, nossa tela de caixa funcionando. E gostaria de lembrá-lo de olhar no EAD as orientações que eu passo para essa videoaula, ok? Então vamos lá, vou executar então a tela que eu tenho que já funciona, né? A gente vai dar uma analisada nos componentes. Posteriormente, então, a gente vai partir para a criação da nossa. Então, basicamente, essa aqui é a tela. Aqui eu tenho um list view. Aqui eu tenho uns elementos de texto. Aqui input de texto nesses dois campos, código e quantidade. E aqui uma caixa de imagem, picture box. Aqui eu tenho esses botões, eles foram feitos. Na verdade, eles estão emulando botões, porque isso aqui são painéis. E cada vez que eu clico em uma tecla de função, eu posso ou não abrir um menu. Esse menu pode ser que tenha algum submenu, por exemplo, gerente. Então aí ele me abre a opção de submenu. Eu não tenho mais nenhum nível além daqui, ok? Depois dessa tela aqui, ele vai chamar direto um outro formulário. Então a tela com os dados preenchidos, ou com algumas informações, ficaria dessa maneira aqui, ok? Muito bem, então. Então aqui o nosso cupom fiscal, o código do produto, a imagem do produto, a quantidade e os valores referentes. Aqui é alguma mensagenzinha que a gente queira passar. Vamos então ver como é que foi construída essa tela. Então essa aqui é a tela pronta, né? Dentro daqueles menus que eu falei, né? Os menus de teclas de função. Então aqui eu tenho a tecla de função. Na verdade eu falei que tinha sido label, na verdade é um botão mesmo, tá ok? Então é um botão. Obviamente que eu dei uma tratada nele, botei algumas características, né? Então, por exemplo, ele não deve ter borda, né? Cadê a borda dele? Bom, a cor dele é transparente, ele é flat, né? É flat style e por aí vai. Então ele tem algumas configuraçõezinhas. Esse menu chama este painel aqui. Aí sim eu tenho um painel que eu chamo pelo próprio nome do botão menu, painel F2. E esse painel ele vai ter um label e vai ter também, ele tem um label, que é o label que identifica o painel, e tem um outro list box, ok? Que é o list box com o menu. Aqui na bobina, aqui então tem os elementos de caixa. Então aqui eu tenho uma text box, outra text box, na verdade todas são text box aqui, né? Todos os elementos de entrada de dados e de mensagens são text boxes. Acho que inclusive esse de mensagens também. Total geral, valor subtotal. Aqui eu tenho um picture box, que é onde eu coloco a minha imagem. E por fim eu tenho aqui um list view. Eu criei aqui com um list view, tá? No entanto, hoje talvez eu criaria ele com um list box. Porque o list view eu precisei fazer algumas configurações para que ele não desse problemas na hora de paginar, entendeu? Porque o list view ele pagina para horizontal e eu queria... Ele coloca uma barra de rolagem horizontal e eu queria uma barra de rolagem vertical e eu tive que fazer algumas configurações. O listbox, ao contrário, ele já é naturalmente com barra de rolagem vertical, como a gente viu lá no menu de gerente, né? Muito bem, então vamos para a criação do nosso. Vamos mudar então de solução. Eu vou para a solução de curso, que está bem crua. Esse form aqui eu vou chamar de Miguel, não, T2 TPath ECF.
O nome desse form eu vou mudar para caixa. Na verdade, depois na aplicação que eu mostrei anteriormente está só como caixa. Mas seria interessante a gente já colocar como form e caixa, né? A gente vai então colocar a imagem de fundo dele. A imagem de fundo que nós vamos utilizar é a imagem de fundo tela. Observe aqui que quando a gente copiou, quando a gente criou esse diretório, ele vem duplicado aqui, né? Pelo menos o meu está assim, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar na raiz. Ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, eu digo que sim. E agora deleta esse diretório filho. Muito bem, então, vamos voltar aqui ao nosso form, setar a imagem de fundo. Eu vou importar a imagem que eu quero é tela, a gente pode botar aqui miniaturas, a imagem é esta aqui. Olha o tamanho dela, 1024 por 738. Ok. Então eu tenho que redimensionar o meu formulário. (1024 por 738). Muito bem. Vamos salvar o projeto. A gente vai renomear esse arquivo também, tá? Vamos colocar aqui frm caixa. Muito bem. Então tá ok. Vamos criar então nosso list view, que poderia ser um listbox. Inicialmente eu tinha feito com list view. Preencher ele com o tamanho da bobina. Tiramos as bordas. E vamos colocar a cor dele. Essa cor info aqui. Essa cor info ela já fica praticamente a mesma cor. É a mesma cor da bobina. Muito bem, então aqui eu já tenho a bobina. Aí eu venho, a gente pode colocar logo esse Picture Box. Ok. Picture Box a gente coloca aqui. Depois você mesmo vai modificar o nome sempre dos componentes, sempre para LV, que é o padrão, né, do C#, mais um nome que você queira dar. No caso, a bobina eu chamei de... Este componente ali eu chamei de LV bobina. Ok? Text box, então, a gente adiciona o primeiro. A gente coloca o nosso primeiro text box aqui. Nome dele, TB código. Border, none. Fonte. Aí aqui a gente pode aumentar um pouquinho essa fonte. Colocar Verdana. Opa. Colocar Verdana tamanho 12, por exemplo. Tamanho bom. E aí vai configurando ele. Coloca uma cor de fundo mais adequada. E configura ele. Os menus de tecla F, então, eu tenho aqui a bobina. Os text box aqui, eu vou replicar isso aqui para todos, inclusive para o total e mensagens. E vou colocar aqui em cima também, tá? Aqui mais um campo de informação onde eu vou dizer o nome do produto que está sendo comprado. Os botões aqui de tecla de função, eu criei eles dentro de um painel de flow, né? De flow layout, um layout de... Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui o painel, dentro dele a gente coloca os nossos botões. Muito bem. Então o botão mesmo, o painel a gente não precisa mexer muita coisa, só depois colocar o transparente no fundo. O botão a gente coloca botão F1.
texto F1, salvando, size dele a gente dá uma reduzida, né? Se eu não me engano, 30 por 30 ficou bom. Na verdade, a gente pode até diminuir 30 por 25. Background color, back color. Web, porque na web a gente coloca transparente. Só que aí ele está pegando a cor do painel, né? Então a gente já coloca a cor do nosso painel também como transparente. Voltando ao botão, a gente coloca aqui flat. E aí ele já está praticamente do jeito que a gente quer. Vamos executar para ver como é que tá. Muito bem, então aqui eu tenho a bobina, o botão, até ficou um pouquinho diferente, mas ficou legal também. E agora a gente vai colocar aqui o submenu, tá? O submenu, na verdade, ele foi feito com um painel. Então, eu teria um primeiro submenu que seria o submenu de operações. Copiei o botão F1, chamei de F2. Botão F2. E este submenu, eu fiz ele, na verdade, o submenu vai ser um list box, né? Mas o list box está em cima de um painel. A gente posiciona um painel. Dentro deste painel a gente adiciona, eu gosto de colocar aqui, no caso painel eu não abreviei, botei painel F1. A gente adiciona uma imagem de fundo. Vamos importar. Vamos aqui abrir miniaturas. Então a gente tem duas opções, eu vou utilizar essa opção aqui. Ok. Então está aí o meu painel. Opa. Esse aqui está parecendo que está um pouco mais largo do que o outro, mas não tem problema. Não, na verdade é o... Muito bem. Obviamente que eu poderia ter colocado as dimensões, devo colocar essas dimensões de painel idênticas à dimensão de imagem, né? Colocamos um label aqui. E aí nesse label a gente coloca o nome do painel. Verdana 1412. Verdana 12, a gente seta o for color dele para branco. E a gente tem aqui o nosso menu principal. Muito bem. Dentro desse menu principal, então, a gente coloca um list box. Ok? E esse list box nós vamos popular pelo nosso código, tá? A gente vai popular esse list box pelo código, né? Muito bem. Então aqui eu fiz a criação desse menu. Eu não vou tratar dos eventos, porque esse menu, na verdade, na execução do caixa, ele tem a propriedade dele de visibilidade setada para verdadeiro ou falso. Isso aí eu não vou tratar agora. Então a aula de criação do caixa se encerra aqui. Na verdade, você fica com algumas tarefas, que é criar este caixa aqui, o seu caixa, né? Só a tela de caixa, ok? Antes de iniciar a próxima aula. Depois que você terminar essa parte de criação do caixa, ainda lá no EAD, ainda na aula 1, melhor,
na aula 1 não, na aula 8, né, se eu não me engano, na aula de criação da tela de caixa, eu tenho algumas orientações para passar sobre como que essa tela vai se relacionar com as demais classes do nosso sistema, ou melhor, como esse formulário vai se relacionar com as demais classes do nosso sistema, tá ok? Então até a próxima videoaula.